Fala, meus queridos alunos do Colégio Galoá, segundão 2020, tudo beleza aí? Bom, nessa aula eu vou corrigir alguns exercícios de propagação do calor. Eles estão na página 269 da apostila número 1, tranquilo? Corresponde ao módulo 17, aula 17. Eu vou pedir uma tarefa para vocês vão continuar fazendo e usem esses problemas como modelo. Amanhã eu corrijo mais, tá bom? E a gente está praticamente finalizando aí a apostila número 1. Fechou? Então vamos lá, vamos começar a fazer. Prepara aí. Pessoal, então esse problema aqui é um clássico, né? A sensação distinta de quente e frio quando colocamos a mão em uma barra de alumínio ou uma barra de madeira que estão em equilíbrio térmico, portanto a mesma temperatura, ó, 27 graus Celsius, se deve ao fato de que, né? O exercício tem uma resposta, um espaçozinho aqui para você pensar. Bom, então quando você coloca a mão na maçaneta, lembra na aula teórica que eu dei esse exemplo? Você coloca a mão na maçaneta de uma porta, que é metálica, e coloca a mão na madeira, aparentemente o metal está mais frio. Mas por que isso acontece? É isso que ele está te perguntando aqui. Vamos lembrar a definição então de fluxo de calor. O fluxo de calor é a quantidade de calor que passa pelo material por condução térmica por unidade de tempo. Só que existe uma equação, a equação de Fourier, que ele desenvolveu melhor essa definição, e o fluxo de calor, então, ele percebeu que depende, logicamente, dos materiais. Depende da área de seção que se propaga o calor, da diferença de temperatura e da espessura. O que interessa aqui para nós nesse problema é o material. O que acontece com o alumínio em relação à madeira? Esse K, qual que é o nome dele? Você lembra? Constante de condutibilidade térmica ou constante de condutividade térmica. Esse K que mostra se o material é um bom condutor ou um mau condutor. Quando ele é um mau condutor, ele é um bom isolante, que é o que vai acontecer com a madeira. Enquanto o alumínio é um bom condutor de calor, então ele rouba calor mais rapidamente da sua mão, deixando então a sua mão com sensação de frio. Quando você perde calor mais rapidamente, é quando você tem a sensação de frio. Então, ao colocar a mão no alumínio, ao colocar a mão na madeira, o que acontece? O alumínio tem um K mais elevado. Então, ele rouba mais calor no mesmo intervalo de tempo. Então, a resposta para completar aqui seria o seguinte, ó. A quantidade de calor trocada entre a pele e a barra de alumínio é maior do que a trocada entre a pele e a barra de madeira. Por que isso ocorre? Porque o metal, no caso o alumínio, tem um maior valor de constante de condutividade térmica. Tranquilo, pessoal? Exercício teórico muito cobrado no Enem, tá bom? Vamos para o próximo. O exercício 2, um proprietário de uma fábrica de panelas decide desenvolver uma panela mais eficiente do que as utilizadas hoje em dia, ou seja, que aproveite o fogo para cozinhar rapidamente o alimento e não perca calor para o meio ambiente. Pessoal, isso aqui tem que grifar, ó. Ele quer que não perca calor para o meio ambiente. Então pensa comigo, ele quer um bom condutor de calor ou um bom isolante? Então não perca calor para o meio, ele quer um bom isolante, né? Então fica com isso na cabeça, ele precisa de um isolante. Bom, resolve então revestir as laterais da panela com um material que dificulte, olha só, essa perda de calor para o meio ambiente. Então ele precisa de um isolante térmico. O fabricante das panelas dispõe dos materiais listados na tabela abaixo, que também apresenta os respectivos coeficientes de condutividade térmica K. Bom, aqui está a tabelinha, tem alguns materiais, veja que a notação científica é sempre a mesma, né? Isso é importante, então basta você olhar os números iniciais aqui. Com base nesses dados, pode-se concluir que para reduzir as perdas de calor, as laterais da panela devem ser revestidas com qual material? Pessoal, vamos lembrar? Vamos lá, olha aqui a fórmula novamente, a equação de Fourier. Então, quanto maior o K, maior o fluxo de calor, então seria um bom condutor de calor. O que eu preciso nesse caso? Eu preciso de um mau condutor. Eu preciso de um bom isolante. Se o K for alto, eu tenho um bom condutor. No caso aqui, qual que seria um bom condutor? O cobre, ó, né? Agora, a pergunta, eu preciso de um isolante. Se eu preciso de um bom isolante, eu tenho que pegar um K baixo. Um K baixo representa um mau condutor de calor e, portanto, um bom isolante. Qual que é o menor K da tabela aqui? É o aço.
Portanto, a resposta, letra E. Legal? Tranquilo? Massa, né? Essa matéria é legalzinha, eu também gosto. Vamos para o próximo. Exercício 3. Uma parede de madeira homogênea que possui espessura constante e igual a E é o valor da espessura aqui no desenho, e separa dois ambientes A e B de temperaturas θA e θB, respectivamente, como ilustra a figura ao lado. Da região A para a região B, existe um fluxo de calor identificado por φ. A equação permite-nos determinar analiticamente o valor de φ. Está aqui a equação, né? Muito bem, esse fluxo de calor é decorrente de qual fenômeno natural? O pessoal está te perguntando o seguinte, por que o calor atravessa esse material? Por qual processo? Vamos lembrar aqui, ó. Quais são os 3 processos de propagação do calor? A condução, que é exatamente, principalmente, né, nos materiais sólidos, e molécula a molécula. O que mais? Convecção, devido às diferentes densidades das massas fluidas, principalmente líquidos e gases. E a irradiação, que é uma propagação do calor graças às ondas eletromagnéticas, principalmente os raios infravermelhos. Como aqui se trata de um material sólido, está atravessando um material molécula a molécula, trata-se de qual fenômeno? A condução térmica. Então, bem tranquilo, né? As 3 questões iniciais, né? Começando com mais teoria. Vamos para o próximo. Próximo exercício, número 4. Ó, cuidado agora, ó, esse é a aplicação de fórmulas simples, mas muita gente erra aqui, ó, metro quadrado, centímetro, tá vendo? Você não pode misturar. Vamos lá, uma parede de concreto tem 9 metros quadrados de área, 10 centímetros de espessura, tem coeficiente de condutibilidade térmica 2 vezes 10 a menos 3. Grifem essa parte, ó, caloria por segundo vezes centímetro graus Celsius. Então a energia está em caloria, tempo em segundos, comprimento em centímetros. Sabendo-se que, em um determinado momento, a diferença de temperatura entre suas faces é 5 graus Celsius, a quantidade de calor que flui no regime estacionário através da parede durante 10 minutos em calorias é quanto? Então vamos fazer. Pessoal, então a primeira parte, vamos transformar esse metro quadrado aqui, ó, para centímetro quadrado. A hora que eu utilizar a equação, lembra que na equação tinha a área? Era o K vezes a área, vezes a diferença de temperatura, dividido pela espessura. Se você usar esse K do jeito que está aqui, centímetro, o resto você tem que passar tudo para centímetro. Tranquilo? Vamos lá. Aqui a espessura já está em centímetro, ó. Então basta a gente passar isso para centímetro quadrado. Quanto que vale 9 metros quadrados em centímetro quadrado? Lembra de como eu mostro para vocês? Ó? Coloca dentro de um parêntese 1 metro. 1 metro está ao quadrado, ó, fora do parêntese. Dentro do parêntese, passa para centímetro. 1 metro tem 100 centímetros, ó, 10 ao quadrado. Só que está elevado ao quadrado, tá vendo? Não pode perder o quadrado. 10 ao quadrado elevado ao quadrado, 10 à quarta. Então não perde isso aqui não. A cada metro quadrado de área, 1 metro quadrado, vale 10 à quarta centímetros quadrados. Vale 10.000 centímetros quadrados. Como nós temos 9 metros quadrados, então 9 metros quadrados, 9 vezes 10 à quarta centímetro quadrado. Pessoal, tranquilo? Cuidado, hein? 9 metros tem 9 vezes 10 ao quadrado centímetros. 9 metros, 900 centímetros. Aqui está o quadrado, ó. Então, 9 metros quadrados, 9 vezes 10 à quarta centímetros quadrados. Tranquilo? Agora é só, então, preencher a nossa equação, a equação de Fourier. Vamos lá, fluxo de calor. Quanto de caloria que passa por segundo, né? Então, nós vamos calcular o fluxo primeiro. K vezes a área. O K, então, vale 2 vezes 10 a menos 3. Eu mantive essas unidades. A área, 9 vezes 10 à quarta, centímetros quadrados, transformando. A diferença de temperatura, 5 graus Celsius que ele deu. E a espessura, 10 centímetros. Tranquilo? Pessoal, qual é a unidade de fluxo? Lembra que fluxo, a primeira equação é potência térmica. Lembra? É calor por unidade de tempo. Então, vai sobrar aqui dessa relação de unidade, caloria por segundo. Ó. Pode fazer aí com as unidades que vai sobrar caloria por segundo. Aí ele quer saber qual é a quantidade de calor em 10 minutos. Ou você faz uma regra de 3, ou joga na equação que eu mostrei para vocês
de fluxo de calor, aquela primeira definição. Fluxo não é calor pelo tempo? Quanto que é o fluxo? 90. Quantidade de calor eu estou querendo. E o intervalo de tempo são 10 minutos. Como aqui está em segundos, 10 minutos, cada minuto tem 60 segundos, então são 600 segundos. Multiplica cruzado, 54.000 calorias em 10 minutos. Tranquilo? São 90 calorias que atravessam o material a cada segundo. Pessoal, tranquilo? Então a resposta, letra E. Vamos fazer mais um. Vamos fazer o número... Eu quero fazer com vocês agora o número 3 lá da tarefa. Vai lá na tarefa que é um exercício diferente. Ele é bem legal. Vamos lá. Nas regiões mais frias do planeta, camadas de gelo podem se formar rapidamente sobre um volume de água a céu aberto. A figura abaixo mostra um tanque cilindro de água, cuja área da base é 2 metros quadrados, havendo uma camada de gelo de espessura L na superfície da água. O ar em contato com o gelo está a uma temperatura de menos 10 graus Celsius, enquanto a temperatura da água em contato com o gelo é 0. Pessoal, vou dar uma parada aqui. Veja bem, a água está a 0 e aqui no ar está a menos 10. O calor flui espontaneamente de onde para onde? Da maior para a menor temperatura, do 0 para o menos 10. Então está fluindo calor aqui ao longo do gelo. Compreendeu? Aquela fórmula tem espessura. A espessura aqui é representada por L. O L aqui seria o valor da espessura. Então, a água está perdendo calor. E quando a água perde calor, o que é que acontece? Ela vai transformando em gelo. Então, essa espessura vai aumentando. Tranquilo? Viu que legal? Vamos ver o que ele quer. O calor é conduzido da água ao ar através do gelo. O fluxo de calor, que ele representa aqui com a letra φ, definido como a quantidade de calor conduzido por unidade de tempo, é dado por... Tá aí a equação de Fourier. Escreveu um pouquinho diferente, né? Mas é a mesma equação, L aqui é a espessura. Te deu o K. Meninos e meninas, olha de novo aqui, Olha aqui, centímetro de novo, Olha a área em metro quadrado, nós vamos ter que transformar, igual ao exercício anterior. Então, K é a condutividade térmica do gelo. Qual é o fluxo de calor quando L é 5 centímetros? Gente, é só pegar a fórmula que ele deu e substituir o valor. Porém, eu tenho que transformar metro quadrado para centímetro quadrado. Então, ficou fluxo. 4 vezes 10 a menos 3 é o valor do K. Massa. Por que ficou aqui 2 vezes 10 a quarta? A área, 2 metros quadrados. Cada metro quadrado, 10 a menos 4. Aliás, perdão, 10 elevado à quarta. Lembra? 1 metro quadrado, 10 a quarta metro quadrado. Então, 2 metros quadrados, 2 vezes 10 a quarta. De boa? Aqui a variação da temperatura ele já deixou pronto para nós. Pegou a temperatura da água, que é 0, menos a do ar, que é menos 10. Já vai ficar positivo. Lembra que aqui você sempre usa o valor positivo, sempre em módulo, né, da diferença de temperatura. E a espessura 5 centímetros. Então, legal? Aqui está centímetro quadrado, aqui está centímetro, aqui no fluxo também está centímetro, então tá beleza. Fazendo a continha, pessoal, isso aqui dá 160 calorias por segundo. Olha a unidade de fluxo, né? A quantidade de calor por unidade de tempo, caloria por segundo. Legal, pessoal? Vamos fazer a letra B. Como não cabe aqui, eu vou mudar de slide. Ao solidificar-se a água a 0 graus Celsius, perde uma quantidade de calor que é proporcional à massa de água transformada em gelo. A constante de proporcionalidade LS é chamada de calor latente de solidificação. Lembra? Ela tem o mesmo valor da difusão, 80 calorias por grama. Sabendo-se que o calor latente de solidificação e a densidade do gelo valem 80 calorias por grama e 0,9 gramas por centímetro cúbico, calcule a quantidade de calor trocada entre a água e o ar para que a espessura do gelo aumente de 5 para 15. Massa demais! Olha aqui, gente, eu coloquei no desenho o gelo, ele estava com só 5 centímetros, esse Lzinho aqui. Como a água começou a perder calor para o ar, essa camada de gelo cresceu. Cresceu 10 centímetros, isso aqui é a variação. E ele quer saber o seguinte, qual a quantidade de calor que precisou a água perder para isso aqui transformar em gelo? Você lembra que quantidade de calor, quando tem mudança de fase, é massa vezes o L. Só que a gente não tem a massa. Então, o que nós vamos fazer?
Por isso que ele deu a densidade. A densidade representada por essa letra Rho é massa sobre o volume. Você pode representar com a letra que você quiser. E olha a unidade, ó, massa, grama, centímetro cúbico, volume. Então, massa sobre volume. Fazendo uma conta rápida, a massa é a densidade vezes o volume. Concordam? Mas quem que é a densidade? A densidade ele já está aqui, já deu. O volume, pessoal, é o volume desse disco. Ó. Como que você calcula o volume desse cilindrozinho que cresceu? Área da base vezes a altura. A altura que cresceu, que foi 10 centímetros. Tranquilo? Agora é só substituir os valores. Aliás, vamos ver se as unidades estão coerentes? Densidade, 0,9 grama por centímetro cúbico. Ah, então eu tenho que pôr a área também em centímetro. Centímetro quadrado. 2 metros quadrados vale 2 vezes 10 à quarta centímetros quadrados. Vezes a variação dessa altura, da espessura, foi 10 centímetros. Pessoal, fazendo essa continha, eu descubro a massa de gelo que foi formado aqui. Ó. Entendeu como é que eu fiz? Densidade vezes o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Só tive que transformar aqui para centímetro quadrado. Legal? E para a gente finalizar, quantidade de calor, M vezes L. A quantidade de calor aqui, ó, o L é L de solidificação, que ele seria negativo na prática, que indica aqui ó, que a água está perdendo calor, né, para se transformar em gelo. Mas aqui ele pergunta em módulo, né, a quantidade de calor, não precisa se preocupar com o sinal. Então, 1,8 vezes 10 à quinta, e o calor latente de solidificação, o módulo dele, 80. Quer dizer que tem que perder essa quantidade de calor, a água líquida, para se converter em gelo. Tranquilo? Isso aqui fazendo em notação científica, 1,44 vezes 10 à quinta calorias. Pessoal, tranquilo? É isso aí. Então agora vocês vão fazer alguns e amanhã eu posto de novo outras resoluções, né, para vocês acompanharem. Mas é uma matéria bem legalzinha, né? Então um abraço para vocês, bons estudos!